Boa noite a todos. Tá tudo bem com vocês? Dentro da nossa programação, a gente tem uma aula hoje, dia 16, outra aula dia 23, né? E temos aí a nossa avaliação no dia 30. A gente até já passou um formulário, que vai ser daquela forma, a avaliação, né? Vocês responderam, eu já olhei lá que acho que todos responderam o formulário, quer dizer, então todos tomaram conhecimento de como vai ser feita a avaliação para apto e inapto. Nós hoje vamos dar continuidade à discussão de temas relacionados ao caso clínico 2. Eu vou discutir alguns temas hoje. Na semana que vem, que é dia 23, nós vamos discutir o último tema relacionado ao caso. E a gente vai ter, na semana que vem, um tempo, ao final, para a gente esclarecer as dúvidas relacionadas aí ao caso clínico 2, ao que foi apresentado, que, na verdade, é o que faz parte da nossa, principalmente da nossa avaliação. É lógico que também entra de conteúdo do caso clínico número 1, mas a maior parte das questões, né, ou boa parte das questões, estão relacionadas aí ao caso clínico número 2. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês estão vendo a tela do computador? Sim, né? Sim. Ok. Então, são alguns temas ali que a gente pode extrair. Eu li esse caso clínico, né, na semana anterior, e aí os temas que podem estar relacionados ali ao caso clínico. E dentre esses temas, né, um que nós vamos apresentar são questões que merecem atitudes imediatas, quer dizer, porque merecem um pronto atendimento, né? Ali está sinalizado no caso que a filha refere que encontrou o pai desacordado, né? Houve mordedura de língua, liberação esfincteriana no momento do episódio, posteriormente cefaleia e mialgia. E o que o paciente foi atendido letárgico, confuso. Quer dizer, essa descrição pela filha da paciente poderia nos levar a pensar na possibilidade que o paciente fez ali, naquele episódio, uma crise convulsiva. Então, nós vamos ver quais são as atitudes que nós temos que tomar frente a uma crise convulsiva. Lembra vocês que vocês vão uma porta de entrada aí no mercado de trabalho, vocês vão frequentar o hospital ainda durante a graduação e posteriormente lá no internato, na residência, e já formados, vocês vão trabalhar em setor de emergência, unidade de pronto atendimento, né? E ali, dentre os pacientes atendidos dentro de uma emergência, podemos receber pacientes que apresentam crise convulsiva, né? Qual é a nossa atitude, o que a gente deve fazer? Eu vou apresentar para vocês, assim, de maneira sintética, né, ou resumida, o que a gente deve fazer diante de uma crise convulsiva, né? Abordagem no pronto-socorro, primeiro a descrição do que é, vocês têm aí as aulas, né, das disciplinas da neurologia. A crise convulsiva ocorre quando há uma atividade elétrica anormal do cérebro. Essa atividade pode produzir uma alteração ou perda de consciência, quer dizer, isso faz parte do quadro, né, acompanhada de espasmos musculares involuntários. Esses espasmos musculares involuntários é definido como crise convulsiva ou convulsão, quer dizer, eu tenho alteração do sensório e eu tenho os espasmos musculares involuntários. Crise convulsiva, então descrevemos dessa maneira, né? Uma dúvida que pode ocorrer ali no primeiro atendimento, né, se é crise convulsiva mesmo. O diagnóstico diferencial tem uma série de condições que podem mimetizar uma crise convulsiva. Na maioria das vezes, a gente não tem dúvida, né, da apresentação clínica, de fazer o diagnóstico de crise convulsiva. É bastante típico, né?
Mas podemos ter, por exemplo, né, um quadro de crise ansiosa aguda, né, o paciente ali extremamente ansioso e com contrações musculares, né, mimetizando o quadro de crise convulsiva, e o diagnóstico diferencial é esse fato, porque esses doentes eles não têm perda de consciência, né? Eles reagem aos estímulos, eles, quando nós chamamos pelo nome, ele acompanha, quer dizer, isso não faz parte do quadro ali de crise convulsiva. Os outros diagnósticos, né, também podem ser colocados, embora na maioria das vezes a gente não tenha dúvida do diagnóstico de crise convulsiva. Atendimento inicial no pronto-socorro, né? Aqui está colocado, né, que a gente deve, logo após o atendimento, eu estou no ambiente de uma emergência, então eu tenho como monitorar o doente, eu tenho como suplementar o oxigênio, eu tenho como providenciar um acesso venoso. Temos que ter a atitude também de colocar o paciente, isso também vale para ambiente extra-hospitalar, né? A abertura das vias aéreas, né? A colocação do paciente de um jeito que, se ele vomite, né? Ele não broncoaspire, então uma posição que ele tenha, caso ocorra vômitos, que ele não broncoaspire, ou então mordedura de língua, que também pode ocorrer sangramento, para que ele não aspire esse sangue, que não broncoaspire esse material, que isso pode, digamos assim, agravar o quadro clínico e levar o paciente ao óbito. Nós vamos também, diante da crise convulsiva, rapidamente providenciar a administração de drogas, né? Que drogas são essas que a gente pode utilizar, né? E aí essa escolha recai sobre duas drogas. Uma primeira droga que é feita, que é um benzodiazepínico, que é o diazepam, e uma outra droga que também é anticonvulsivante, que nós usamos também nesse contexto, tanto para abortar a crise convulsiva, quanto para impedir novos episódios de crise convulsiva. Como é que ocorre isso, né? Então, eu providenciei um acesso venoso e o que a gente chama de tempo zero. Não se preocupem com a dose do benzodiazepínico, não é isso que eu vou cobrar de vocês, né? Mas eu quero que vocês saibam que a primeira dose que vai ser a primeira droga que vai ser administrada ali no primeiro momento, no que a gente chama de tempo zero, é o diazepam, né? A dose ali do diazepam, como que é feita, intravenosa, para uma dose total de adulto em torno de 70 quilos, 10 miligramas. Logo a seguir, a crise convulsiva cedeu, o paciente acordou. Digamos que obtivemos um resultado favorável com a administração do diazepam. Cedeu a crise convulsiva e logo a seguir o paciente acordou. O que eu vou fazer nos próximos 5 a 10 minutos? Quer dizer, esse paciente ele tem risco de fazer novos episódios de crise convulsiva. Quer dizer, ele fez um episódio, nada impede que ele possa fazer novos episódios. Então, eu vou administrar uma outra droga anticonvulsivante, que é a fenitoína, né? É o Idantal. Está ali a dose também, não se preocupem com guardar a dose, né? Eu quero apenas que vocês saibam que eu abortei a crise convulsiva com o diazepam e nos próximos 5 a 10 minutos eu vou administrar uma outra droga anticonvulsivante, que é o Idantal, que é a fenitoína, para impedir que o paciente tenha novos episódios de crise convulsiva. Essa droga que é administrada, eu posso mantê-la subsequente, né? Em dose subsequente, como está colocado ali, a cada 8 horas. Então, eu faço diazepam, aborto a crise convulsiva, o doente, digamos que teve uma resposta favorável, ele cedeu à crise convulsiva, ele acordou, algumas vezes está sonolento, mas ele está interagindo. Nos próximos 5 a 10 minutos, eu vou administrar uma outra droga, que é a difeniloidantoína, para evitar novos episódios de crise convulsiva. No nosso caso clínico, que a gente leu com calma da outra vez, existem várias possibilidades ali que poderiam causar crise convulsiva, né? Arritmia cardíaca, hipoglicemia, uma emergência hipertensiva, que a gente já vai falar, um novo acidente vascular encefálico, o quadro de encefalopatia hepática, que foi apresentado na aula anterior, né? Alcoolismo, uso de drogas, a própria hipóxia pode desencadear crise convulsiva também. Depois de atender um paciente com crise convulsiva, o que eu vou fazer? Quer dizer, como é que eu conduzo esse paciente após eu ter resolvido a crise convulsiva? Normalmente, a gente encaminha esse doente para um médico especialista, que vai dar
digamos assim, a sequência do atendimento, a continuidade do atendimento, muitas vezes a nível ambulatorial, pode ser o colega da neurologia, pode ser, não, deve ser o colega da neurologia, e algumas vezes nós acrescentamos exames também que são importantes para fazer o diagnóstico da crise convulsiva. Quer dizer, se tem uma história de queda, ou se tem um déficit motor e o doente fez crise convulsiva, nós podemos estar diante de uma patologia a nível do sistema nervoso central. Então, a tomografia, o exame de imagem é importante tanto para afastar condições que poderiam causar crises convulsivas, como também para confirmar caso exista essa doença estrutural. E também um eletroencefalograma, que é um exame importante, né, que é colocado também para fazer diagnóstico, por exemplo, de epilepsia, e é dado o acompanhamento, como eu já falei, com o colega da especialidade, com o colega da neurologia. Então, está aqui acesso ao neurologista, é o que deve ser feito após o tratamento de uma crise convulsiva. Muito bem, estou interrompendo antes de passar para outro tema. Alguma dúvida? Vocês podem colocar no chat aqui que eu estou vendo. Alguma dúvida? Podem abrir o microfone e perguntar também, caso queiram, que a gente possa esclarecer. Não, professor, por enquanto tranquilo. Até em chat. Aqui a Matheus está perguntando, né, anormalidades que podem ser identificadas numa tomografia, né, pós-convulsão. Eu expliquei, Matheus, é o seguinte: quando um doente faz uma crise convulsiva, nós vamos tratar imediatamente, abortar, como eu expliquei, com o uso dessas duas drogas, né, e digamos que tenhamos uma resposta favorável. Logo a seguir é feita a pergunta por que o paciente fez crise convulsiva, né? Algumas vezes o doente, por exemplo, né, ele tem o diagnóstico já feito de epilepsia, faz uso de drogas anticonvulsivantes e parou de tomar a medicação por um motivo qualquer, isso é muito comum, e por conta disso ele fez a crise convulsiva. Então, nesse caso, o que vai ser feito é o retorno à droga anticonvulsivante que ele usava anteriormente, o acesso ao neurologista e o encaminhamento ali para dar seguimento ao caso. Mas a gente pode ter, por exemplo, um paciente que teve uma queda da própria altura e, nas horas subsequentes, né, apresentou uma crise convulsiva. Então, esse doente, obrigatoriamente, tem que ser feito um exame de imagem, uma tomografia de crânio, que ele pode ter, por exemplo, um hematoma extradural, causando ali compressão, causando a crise convulsiva. Então, o exame de imagem é importante tanto para confirmar patologias estruturais a nível do sistema nervoso central, quanto para afastar. Eu posso ser um doente que está com febre, cefaleia, vômitos, né, e fez uma crise convulsiva. Então, febre, cefaleia, vômitos, crise convulsiva. Eu vou tratar a crise convulsiva, mas eu posso estar diante, por exemplo, de uma meningite. Então, isso significa exame de imagem, punção lombar, início de terapia antimicrobiana para poder tratar uma meningite. Então, isso é o papel do raciocínio clínico, né, que é o motivo da nossa disciplina. Quem atende o doente vai tomar providências para resolver aquela questão imediata e, a seguir, qual é a causa? Como é que eu abordo a causa? E eu citei para vocês dois exames importantes que podem ser colocados e devem ser colocados, como o exame de imagem, o eletroencefalograma e o encaminhamento para um colega da especialidade, que é o neurologista. Ok? Professor, Fala, Eduardo. boa noite. Uma vez eu vi um paciente, ele fez a crise convulsiva e passaram exatamente isso, o diazepam e depois o idantal para manter. Só que aí ele fez uma crise convulsiva nova e eu não vi. Aí faz o diazepam de novo ou aumenta o idantal? Isso eu não vi. Aí agora Você pode repetir o diazepam. Se ele fizer 9 episódios de crise convulsiva, você pode repetir o diazepam. Ah, entendi. Eu não mostrei isso porque eu mostrei de uma forma que, como se eu tivesse resolvido o problema imediatamente. Então, são os dois passos que foram mostrados. Tá? Mas se ele repete a crise convulsiva, ele vai novamente fazer uso de diazepam. Se a crise convulsiva se mantém por alguns minutos, apesar das drogas utilizadas, pode ser caracterizado como status epiléticos, ele tem que ser internado, usar outras drogas venosas, ser colocado na UTI, ser entubado, acoplado ao ventilador, quer dizer, tem uma série de coisas que podem ser colocadas se a crise convulsiva se mantém subentrante, caracterizando um quadro de status epiléticos, que é uma situação de muito maior gravidade do que essa que eu descrevi para vocês. Professor, Entendi, obrigado.
Ok. Professor? Estou ouvindo, pode falar. Então, vivenciei um problema desse essa semana. Meu padrasto teve uma crise convulsiva, assim, ele tem 40 anos, e foi para a emergência e deram diazepam para ele, e ficou... já tinha acabado a crise dele já, né? Glória a Deus, que ele chega, tem aquelas crises maiores de 5 minutos, né? E menores de 5 minutos. Ele foi menor de 5 minutos, e tomou, mas ele já estava bem. E mesmo assim fez o uso da droga. Só teve, tipo assim, eu achei que rebaixamento do nível de consciência, né? Eu acho que ele ficou mais... O diazepam deve fazer isso mesmo, é um calmante, né? Tipo um calmante, né? Não, o diazepam é um benzodiazepínico. Ele Sim. vai deprimir nível de consciência, centro respiratório, né? Mas o objetivo é abordar a crise convulsiva. Se você atendeu o doente na emergência, o doente já fez a crise convulsiva e a crise convulsiva já cedeu, né? Nesse caso específico, se o doente já fez a crise já cedeu e eu estou atendendo porque os familiares levaram para a emergência, esse doente não precisa, se ele está acordado, interagindo, sem fazer convulsão, sem depressão. Mesmo letárgico? Se ele parou a crise convulsiva, pode ser que não seja necessário fazer o diazepam. Vai ser feito apenas o Idantal, entendeu? Isso não é uma receita de bolo que eu vou fazer sempre igual. Para isso existe um médico, né? Eu atendi um doente com crise convulsiva e a crise convulsiva se resolveu espontaneamente. Só que os familiares levaram ele para o setor de emergência. E o doente está interagindo, né? Chamo pelo nome, ele está interagindo, ele não está com convulsão, com aqueles espasmos musculares involuntários, né? Não está caracterizando como crise convulsiva naquele momento. Que droga eu vou fazer? Eu preciso fazer o diazepam? A princípio, não. Eu vou fazer apenas o Idantal. Entendeu? Impedir novos episódios. Entendi, professor. Obrigado. Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, então. Vou compartilhar. Um outro tema que poderia ser extraído ali do caso clínico também refere-se à possibilidade da mesma coisa, só que o doente é hipertenso, né? Essa descrição do doente hipertenso, e a gente poderia estar diante de uma crise hipertensiva, de uma emergência hipertensiva, né? Como é que aqui está se falando da hipertensão arterial, como é que a gente faz o diagnóstico da hipertensão arterial, as complicações da hipertensão arterial, né, que podem, digamos assim, ocorrer em pacientes hipertensos, né? Como é que a gente define uma emergência hipertensiva onde existe risco iminente de vida e de rápida e progressiva deterioração de órgão-alvo. Quer dizer, eu tenho os níveis tensionais elevados e isso está fazendo com que ocorra, por exemplo, dispneia, um quadro de edema agudo pulmonar. Isso significa, né, que eu devo reduzir essa pressão arterial rapidamente, em questões de minutos, a poucas horas, habitualmente por uma droga por via parenteral. Quer dizer, eu vou administrar por via parenteral uma droga para diminuir os níveis tensionais. E esses doentes, obrigatoriamente, exatamente por conta da situação de gravidade e por conta do uso da droga que eu preciso fazer para controlar os níveis tensionais, eles são internados. E o correto é que eles internem em um local onde eles possam ser monitorados por 24 horas, o tempo todo, com uma equipe treinada, leia-se ambiente de terapia intensiva, né? Metas terapêuticas nas emergências: reduzir a pressão arterial em não mais do que 25% dos níveis iniciais em um período de minutos a 2 horas. Quer dizer, eu vou reduzir esses níveis tensionais e depois até um limite ali entre 160 e 100 de diastólica entre 2 a 6 horas. Evitar hipoperfusão cerebral e ou coronariana por reduções muito rápidas ou acentuadas da pressão arterial. Quer dizer, da mesma maneira que eu vou reduzir a pressão arterial, eu tenho que tomar cuidado para que o doente não fique hipotenso, por exemplo, com 80 de sistólica, porque isso pode precipitar um evento central, a nível do sistema nervoso central, ou então coronariano também, né? E aí nós temos 2 drogas que a gente pode utilizar para controle dos níveis tensionais, né? Uma droga que, digamos assim, é a primeira escolha para uso intravenoso, a gente faz através de uma bomba infusora,
que é o nitroprusiato de sódio. Então, vai ser feito intravenoso, vai correr, eu preparo a solução e vai correr através de uma bomba infusora, numa velocidade de tantos ml por hora que eu vou determinar, né? Tem a dose ali também, que eu não preciso, não quero que vocês guardem, não é o mais importante, eu quero que vocês guardem o nome da droga e como ela funciona, né? O nitroprusiato de sódio é um vasodilatador arterial e venoso, e é a primeira droga a ser utilizada para tratar uma emergência hipertensiva. Eu posso utilizar também uma outra droga como alternativa, que é a nitroglicerina, que atua principalmente em território venoso, né? Então, eu tenho o nitroprusiato de sódio, que é o Nipride, que é o nome comercial, e eu tenho a nitroglicerina, que é o Tridil, que é o nome comercial. Eu posso lançar mão de uma ou outra droga para usar através de uma infusão contínua, de uma solução que eu preparo, através de uma bomba infusora, numa unidade fechada, como eu já comentei anteriormente, para esses casos, para que eu possa reduzir os níveis tensionais. Fechando aqui o compartilhamento para ouvir vocês. Então, o que nós falamos? Qual é a nossa conduta diante de uma emergência hipertensiva, diante de uma crise hipertensiva? Esse doente vai ficar hospitalizado e eu vou usar drogas venosas para controle dos níveis tensionais. Quais são essas drogas? Vai recair, a primeira escolha vai ser sobre o nitroprusiato de sódio, a segunda escolha poderia ser sobre a nitroglicerina. Ok? Alguma pergunta? Eu fico com dúvida, para caracterizar essa crise, a pressão tem que estar em quanto do paciente? Normalmente, você tem níveis tensionais extremamente elevados, uma diastólica superior a 110, né? uma sistólica superior a 180, a 200, e principalmente o doente sintomático, né? O doente sintomático caracterizando também sintomático com repercussões de gravidade, como eu citei aqui. O doente pode ter uma cefaleia intensa que não está melhorando e está com níveis tensionais extremamente elevados. O doente pode ter dispneia, está desencadeando um quadro de edema pulmonar, né, edema agudo de pulmão, por conta de uma emergência hipertensiva. Eu vou tratar o edema agudo de pulmão e vou controlar os níveis tensionais, que a emergência hipertensiva é que está levando o doente a ter o edema agudo de pulmão. Entendeu? Então, são os níveis tensionais acoplados ali à disfunção de um órgão-alvo. O doente sintomático. Obrigado. Então, vamos lá, vamos continuar. Vou compartilhar novamente aqui. Aqui está falando a respeito da clínica que eu já descrevi, e talvez o nosso doente pudesse ter feito um novo quadro de acidente vascular encefálico, né? Esse acidente vascular encefálico, eu lembro a vocês que esse acidente vascular encefálico ele pode ser isquêmico ou hemorrágico, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre a conduta no acidente vascular encefálico isquêmico na semana que vem, né? Mas eu já coloco para vocês, eu posso ter o meu doente que fez um acidente vascular encefálico isquêmico ou um acidente vascular encefálico hemorrágico. Esse diagnóstico diferencial normalmente é feito, a gente não consegue diferir se é um isquêmico ou hemorrágico através da clínica. A gente precisa de ter o exame de imagem, que é a tomografia, né, computadorizada de crânio, que vai me dar a informação se existe, a nível de imagem, a presença de uma área isquêmica, um infarto cerebral, ou então um sangramento intraparenquimatoso que possa ser secundário ali o acidente vascular encefálico hemorrágico. E coloquei ali aquela outra palavra que se chama ataque isquêmico transitório, ou TIA, né? Ataque isquêmico transitório. O que é isso, né? Como é que a gente aborda essa condição? Como é que a gente faz o diagnóstico dessa condição? Para que eu possa, digamos assim, avançar em relação ao diagnóstico, né? O doente se apresenta ali com uma clínica sugestiva D, por exemplo, ele tem cefaleia, está apresentando ali uma diminuição de força, por exemplo, em um dimídio, e esse doente fala a favor da presença de uma doença cerebrovascular, talvez no acidente vascular encefálico, talvez
um ataque isquêmico transitório. Então, vou fazer a tomografia e o que caracteriza o ataque isquêmico transitório é que esse déficit neurológico que o doente apresenta, nas horas subsequentes, e isso pode ocorrer até 24 horas, ele regride por completo. Então, o doente está lá com uma clínica sugestiva de, mas aquele déficit motor, ao longo das horas, regride por completo. Então, esse doente não ficou caracterizado como um novo AVE isquêmico ou hemorrágico. Ele fez a tomografia, né? E a tomografia não revela imagem de infarto cerebral. A tomografia ela se mostra normal. Então, eu tenho uma clínica sugestiva de um TC que é negativo e aquele quadro neurológico ele regride, ele desaparece. Então, com esses critérios, eu faço o diagnóstico de ataque isquêmico transitório. Normalmente, esse quadro representa uma isquemia cerebral reversível que caminham para um AVE isquêmico mais adiante. Quer dizer, aquele doente fez esse quadro, que reverteu, mas, na verdade, ele tem uma patologia que predispõe ao aparecimento desse quadro e, mais adiante, esse quadro vai ser repetido e o doente vai fazer, na verdade, um AVE, um acidente vascular encefálico isquêmico mais adiante. Então, eu preciso, digamos assim, na hora que eu atendo, é óbvio que, digamos assim, eu fico satisfeito, né? E o doente também, porque o quadro regrediu. Mas isso significa que eu preciso investigar o doente por que ele fez esse quadro, quer dizer, por que ele fez um ataque isquêmico transitório, né? Por que o doente fez o episódio de TIA, né? E aí eu tenho algumas possibilidades e a gente também raciocina ali com o caso clínico que a gente apresentou. Uma das possibilidades é ele ter placa em carótidas, né? Doença aterosclerótica em placas em carótidas, obstruindo ali o fluxo arterial, levando a esse quadro central. Eu posso, ali no meu exame clínico, quando eu examino o meu doente, verifico sinais vitais, ausculto o meu paciente, eu posso, por exemplo, botar o estetoscópio no pescoço e detectar um sopro cardíaco. Quer dizer, se eu detecto um sopro carotídeo, né? Não é sopro cardíaco, um sopro carotídeo. Se eu coloco o esteto no pescoço e detecto a presença de sopro carotídeo, isso fala a favor da possibilidade de obstrução carotídea por placa aterosclerótica. Obviamente, isso não é suficiente para fazer o diagnóstico. Eu aqui tenho, só para ilustrar, uma placa, né, obstruindo um percentual da luz arterial, e o que a gente pode ter é uma sequência de eventos onde existe a placa aterosclerótica, existe a ruptura dessa placa, existe a formação de um coágulo, e aí, mais adiante, o meu paciente faz um acidente vascular encefálico isquêmico completo. Eu posso dar continuidade a essa investigação através de um duplex scan, através de um ultrassom com Doppler, né? Eu posso dar continuidade a essa investigação através de uma angiotomografia, através de uma angiorressonância ou através de uma arteriografia cerebral. Normalmente não precisa da arteriografia cerebral, a gente faz esse diagnóstico com o Doppler arterial, né? Quando a gente utilizando o ultrassom com Doppler. Podemos também utilizar a angiotomografia e também a angiorressonância. Esses exames são importantes porque eles vão detectar o grau de obstrução dessa placa a nível carotídeo, né? E muitas vezes a gente explora, através desses exames, carótidas e vertebrais. Então, eu encontro a obstrução e também tenho informação do grau de obstrução, da severidade da obstrução. Pode ser uma placa pequena que obstrui 20% do fluxo arterial. Isso aí não há nada a fazer a não ser tratamento clínico. Mas eu posso ter uma placa que está obstruindo 80% do fluxo arterial. E o meu doente fez um ataque isquêmico transitório. Então, ele fez um ataque isquêmico transitório, mas ele tem uma placa obstruindo 80% ali da carótida. Então, essa doença aterosclerótica, essa obstrução severa, precisa ser tratada. Então, eu detectei um problema, fiz a investigação, temos lá a informação de que existe uma obstrução severa a nível carotídeo, e o que eu tenho que fazer, né? Nesses casos, nós vamos
sempre consultar, né? Nós somos clínicos, eu estou raciocinando como clínico, nós vamos consultar o colega da vascular, da cirurgia vascular. Quer dizer, eu tenho aqui um doente com uma obstrução severa a nível carotídeo por uma doença aterosclerótica. E ele tem ali, recente, um ataque isquêmico transitório. O que eu posso fazer para impedir que ele faça um acidente vascular encefálico isquêmico mais adiante? O colega da cirurgia vai ver o caso, vai ver o grau de obstrução, que foi documentado por esses exames de imagem, como eu mostrei anteriormente, e vai decidir se, por exemplo, tem indicação de fazer uma cirurgia, uma endarterectomia de carótida, ou se teria indicação de colocar um stent ali, né? Quem vai decidir isso, se vai fazer a cirurgia aberta, a endarterectomia, ou se vai colocar um stent, é o colega da cirurgia vascular. E nós, como clínicos, vamos ouvir o especialista e, digamos assim, encaminhar o doente para a solução. Uma outra possibilidade que se coloca também, quando você tem esse quadro central, é que o doente possa ter uma fonte emboligênica. Essa fonte emboligênica, também a nível de coração, pode causar doença cerebrovascular. Seria o acidente vascular encefálico isquêmico embólico. Eu tenho o trombótico e o embólico, englobando ali as duas possibilidades dentro do acidente vascular encefálico isquêmico. Então, agora, eu falei do trombótico, né, a placa que rompeu e o coágulo, e a gente comentou a respeito dos exames e da vascular entrando, mas eu posso ter também uma fonte emboligênica, que pode levar a acidente vascular encefálico isquêmico embólico. E, no nosso caso, né, existe a fibrilação atrial. O doente tem arritmia, né, tanto que tem a fibrilação atrial, que foi detectada e descrita ali no exame do paciente, e fazia uso, inclusive, de antiarrítmico, né? Então, a fibrilação atrial, né, está dentro ali das arritmias cardíacas, que podem ser classificadas de acordo com a frequência, de acordo com o sítio anatômico, né? Pode ser classificada como paroxística ou não paroxística, a duração do evento sustentada ou não sustentada. E a fibrilação atrial, nós podemos fazer o diagnóstico pelo exame clínico, né? Ali com amplitude irregular do pulso, e lógico que vamos lançar mão de exames, que é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma do paciente com fibrilação atrial, você vai ter uma atividade atrial anárquica, não vai ser o ritmo sinusal, onda P, complexo IRS, segmento ST, onda T, não é isso, você tem uma atividade atrial anárquica, você não tem a onda P e você vai ter um intervalo RR irregular, caracterizando a fibrilação atrial, né? Essa fibrilação atrial ela pode ser aguda ou crônica, né? Em doentes idosos, na maioria das vezes, a fibrilação atrial crônica. Quando ela é aguda, eu posso lançar mão de drogas para a reversão para o ritmo sinusal. Dentre as drogas que podem ser utilizadas, a principal é exatamente a amiodarona, que a gente utiliza para a reversão de uma fibrilação atrial aguda para ritmo sinusal. Quando eu tenho uma situação de gravidade, com uma fibrilação atrial aguda, com uma resposta ventricular alta, eu posso fazer a cardioversão elétrica. Então, eu posso usar a amiodarona, a gente chama isso de cardioversão química, e posso, se o doente tiver com dor precordial, edema agudo de pulmão, chocado, e um tempo que eu possa caracterizar como fibrilação atrial aguda, eu posso também, se ele não, eu posso logo lançar mão da cardioversão elétrica. A crônica, ao contrário, nós vamos apenas controlar a frequência, porque muitas vezes eu não consigo reverter para ritmo sinusal, mesmo com o uso de intervenção terapêutica. O que a gente deve prestar atenção nos doentes com FA é o risco de causar mais adiante, exatamente por ser uma fonte emboligênica, ter trombos dentro do átrio, né? Átrio esquerdo, e esses trombos se soltarem e levar e causar um acidente vascular encefálico isquêmico embólico, a nível, causando um quadro neurológico, e isso deve tentar, ou devemos agir para evitar. O que se faz, né? Esses doentes têm um risco maior de fazer esse tipo de AVE, e esses doentes eles são colocados para o uso de anticoagulantes.
Então, quando a gente usa na fibrilação atrial a anticoagulação, é exatamente para evitar a ocorrência de fenômenos embólicos, que podem levar a sequelas neurológicas graves, inclusive o óbito do paciente. Então, esses doentes com fibrilação atrial, muitas vezes, são colocados em anticoagulação plena com o uso de drogas para obter, para termos esse objetivo. A droga que é mais utilizada, que nós já conhecemos há mais tempo, são os cumarínicos, é o warfarin, que a gente utiliza para proceder à anticoagulação. O warfarin, o cumarínico, ele vai agir na síntese dos fatores precursores da protrombina, e nós vamos controlar a ação terapêutica do cumarínico através de um exame laboratorial dentro do coagulograma, que é o tempo e atividade de protrombina, que a gente chama de NR. Então, através do coagulograma, através do tempo e atividade de protrombina, através do NR, eu controlo a ação terapêutica do warfarin, do cumarínico, né? Também devemos abordar esses doentes os fatores de risco, né? Se o doente já fez um AVE, se não fez um AVE, o nosso doente já havia tido um episódio prévio de AVE, e a gente chama isso de prevenção secundária. Aqui são problemas que são chamados fatores de risco, né? Que o nosso doente apresentava, e como que eu posso agir, né? Se o doente é hipertenso, eu vou controlar a hipertensão. Se ele tem dislipidemia, eu vou tratar essa dislipidemia. Se ele tem a fibrilação atrial, eu acabei de comentar a respeito do uso do anticoagulante, do controle de frequência. Se ele tem uma estenose de carótida significativa, isso pode ser necessário fazer uma endarterectomia de carótida ou colocação de um stent com o colega da cirurgia vascular. Muito bem. O último tema, que é o AVE isquêmico propriamente dito, nós vamos conversar semana que vem, com um pouco mais de detalhes. Perguntas, por favor. Olha quantos assuntos a gente pode discutir dentro de um quadro clínico, dentro de um caso, né? Eu posso extrair ali e discutir o que eu faria, o que eu faço, o que eu posso fazer, como é que eu faço o diagnóstico, como é que eu abordo, quais são as atitudes que eu devo ter. Quer dizer, isso faz parte do raciocínio clínico, né? Como é que eu chego ao diagnóstico e qual é a intervenção terapêutica que eu devo fazer, né? Como que eu chego ao diagnóstico e como que eu decido a intervenção terapêutica. Perguntas? Pode falar. Eu falei que por enquanto não. Não, Eduardo? Olha, não. A gente falou, dentro desse caso clínico, a gente falou sobre cirrose hepática, encefalopatia hepática, falamos sobre hemorragia digestiva, falamos sobre choque, e hoje falamos sobre crise convulsiva, falamos sobre emergência hipertensiva, falamos sobre ataque isquêmico transitório, falamos sobre anticoagulação do doente com fibrilação atrial. Fica faltando falar sobre AVE isquêmico, a conduta atual diante de um paciente com AVE isquêmico. Nós vamos conversar sobre isso semana que vem. E a gente pode esclarecer as dúvidas que vocês tenham, né? E aí, na outra semana, que é dia 30, nós vamos ter a avaliação, através do formulário do Google. Uhum. Nenhuma pergunta? Não, hoje não. Bom, tudo bem, então. Olha só, então, como de praxe, coloquem o nome, a matrícula e podem sair de sala. A aula vai ser gravada e colocada lá no ambiente virtual. Um abraço para vocês, até semana que vem. Até, professor. Um abraço. Obrigado. Boa noite. Boa noite.
Oi, Flavinha. Tudo bem? Tá, tudo bem. Ó, tem uma novidade aqui, vou mostrar para vocês. Qual? Ó, que ela pediu para ligar. Ó, Nossa, quem aprendeu a andar de bicicleta sem aprendeu? aprender. Ah, que legal. Equilíbrio, né? Oh, parabéns, meu amor. Parabéns. Não, Vitória, olha para aqui. Aí ela pediu para ligar para vocês para mostrar. Ah, vovô tá... Ando de bicicleta. Mostra para a vovó Lília e para o vovô Afonso. Liga para eles. Que coisa, hein? Ai,